meninas, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre silicone. Há um ano e meio atrás eu coloquei uma prótese de silicone nos seios e foi, se não me engano, ano passado, no carnaval do ano passado, por aí, e eu decidi colocar a prótese de silicone. Eu botei a prótese de silicone porque sempre foi o meu sonho, tá? Assim, desde novinha eu sempre tive essa vontade de colocar, e desde a época da pré-adolescência eu via as minhas amigas, minhas coleguinhas de escola, tudo já com seio formadinho, usando sutiã, essas coisas, e eu não podia porque eu quase não tinha seio nenhum. Então eu fui crescendo com isso e assim, eu sofri bastante porque eu sempre fui muito vaidosa e sempre gostei de me cuidar, de estar bonita. Então eu fui crescendo com isso na cabeça e até que chegou, né, uma época em que eu decidi colocar. Eu vou contar pra vocês a minha experiência, se valeu a pena, quanto que foi, aonde que eu fiz. Eu fiz numa clínica em Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu não vou deixar o nome da minha médica por enquanto, tá? Mas se vocês se interessarem, vocês botem nos comentários que eu vou deixar. Mas por enquanto eu não vou falar o nome dela. Mas foi numa clínica em Ipanema, no Rio de Janeiro. Um hospital maravilhoso, eu fui super bem atendida. Tanto eu quanto meu marido, que ele me acompanhou tanto nas consultas quanto no dia da cirurgia. E nós fomos muito bem atendidos. Ah, Primeiro, vocês têm que decidir qual cirurgião vocês vão fazer. Quando vocês escolhem o cirurgião, vocês têm a primeira consulta, tá? E lá você vai falar tudo para eles, o que te incomoda, o que você queria mudar, o tamanho. E aí eles vão avaliar o seu corpo, vão tirar as suas medidas e falar qual o tamanho ideal para você e o que eles vão poder fazer para poder te ajudar. Quando eu cheguei no consultório da minha médica, eu queria, porque eu não tinha noção, como muitas meninas acontece, eu queria um tamanho enorme, né, da prótese. E aí ela me explicou, por causa do meu corpo, que eu sou muito magrinha, até por causa de estria, porque iria esticar muita pele, ela foi e me explicou que seria um outro tamanho, um pouco menor, né, mas que iria ficar ideal para o meu corpo. E aí, nisso, vocês vão ter que confiar no cirurgião, tá? Porque no início vocês podem pensar, mas eu quero um tamanho, esse é muito menor, vai ficar pequeno. Meninas, não fica, tá? Eles sabem o que eles estão falando. Então, assim, eu confiei na minha médica e aí ela me passou um tamanho de 300 ml, 300 ml, isso. Eu queria colocar, acho que 350, 400 ml. E de 300 ml para 350, parece que é pouco, mas é uma quantidade absurda. Quando vocês estiverem na consulta, vocês vão colocar uma prótese um modelo de prótese, né? Só para ver como que iria ficar. E aí quando eu cheguei lá, eu botei uma de 350 e ficou enorme, e botei a de 300, que foi a que ela me indicou. E ficou perfeito, sabe? Ideal pro meu corpo, não ficou aquela coisa chamativa, né? Que todo mundo vê de longe que é silicone. Ficou perfeito isso só na consulta com a prótese de modelo. E aí depois que vocês vão na primeira consulta, ela vai passar os exames que vocês têm que fazer, são muitos exames, para poder saber se está tudo ok com o corpo de vocês, porque afinal vocês vão passar por uma cirurgia, leva anestesia, então vocês têm que fazer um monte de exames. Os exames estando tudo pronto e estando tudo ok, tá? Lembrando que tem que estar tudo ok mesmo, porque um cirurgião mesmo não vai fazer uma cirurgia em você se os seus exames não tiverem ok, se tiver dado algum problema. Então, os exames estando todos ok, vai ser marcada a data da cirurgia. E aí, na data da cirurgia, você começa já naquela ansiedade, querendo que chegue logo. Eu, particularmente, eu sou muito ansiosa. Eu sou tão ansiosa que eu não consigo dormir. Eu passo noites em claro. Então, assim, eu sou muito ansiosa. E aí, eu fiquei esperando até a data da cirurgia. Comecei a ver vários vídeos de meninas que já tinham colocado,
justamente para me ver, né, a experiência delas. Por isso que eu estou decidindo relatar para vocês. E aí eu ficava vendo vídeos, ficava madrugada pesquisando, colocava na internet. Aí chegou o dia da cirurgia. É engraçado, meninas, porque assim, antes de chegar o dia da cirurgia, você fica, né, mega ansiosa, igual eu falei. Quando chega no dia da cirurgia, já bate aquele nervoso e aquele medo. Aí você pensa, caramba, é hoje que eu vou fazer a cirurgia, é hoje que eu vou, né, ter o meu sonho realizado, porque para mim sempre foi o meu sonho, como eu disse. Então você pensa em várias coisas. E aí você chega no hospital. Eu cheguei bem de manhã no dia, eu não lembro o horário exato, mas foi bem cedo que eu tive que chegar. E aí você leva todos os exames que você fez, porque lá mostra para o anestesista, a médica torna a ver os seus exames. E aí, chegando lá, você é levada para o quarto, você fica um tempinho no quarto, conhecendo o quarto, se acalmando, porque é normal ficar nesse nervoso. E aí depois vem um anestesista, te dá um comprimido, no meu caso foi um comprimido, que era um calmantezinho de leve, e ele me deu esse comprimido para mim ficar já relaxada, acabar com a tensão. E depois você é levado no centro cirúrgico. E disso, depois eu lembro que o anestesista aplicou a outra anestesia mesmo. No meu caso foi a geral, tá? Que eu tomei. E eu apaguei. Depois disso eu não lembro. Quando eu lembro, eu já acordei no quarto, grogue da anestesia, porque você fica bem grogue mesmo. E aí fica naquele dorme, acorda, dorme, acorda. E você fica um tempo no quarto em observação para ver se está tudo ok. Depois você tem alta. No meu primeiro dia que eu fui para casa, o meu marido, né, estava comigo, ele me acompanhou nesse processo todo no hospital. E nós pegamos um táxi e eu lembro que eu vomitei dentro do táxi, se eu não me engano, por causa do enjoo que dá. Em mim, eu tive enjoo nessa anestesia. Eu nunca tinha tomado anestesia. Essa foi minha primeira cirurgia. Eu nunca tinha feito cirurgia nenhuma. E eu cheguei em casa e depois, quando passa o efeito da anestesia, começa as dores. E são muitas dores, dói, incomoda. Você sai do hospital já com o sutiã de silicone, que é um sutiã próprio para essa cirurgia. E você sai de lá e os seus seios ficam comprimidos ali, você vê aquelas duas bolas, porque no início ficam duas bolas duras aqui em cima. Você acha até estranho, mas depois, conforme vai passando o tempo, ela vai se encaixando, ficando molinha e formando um seio natural mesmo. E aí foi passando o tempo, tive que tomar vários remédios, porque um dos remédios que eu tomava para dor atacou o meu estômago, e aí minha médica passou um outro remédio. Eu tomei vários remédios, foi para dor, para o estômago. Eu tinha um piercing aqui em cima, aquele famoso piercing da Amy House, e eu decidi tirar esse piercing no dia que eu fui fazer a cirurgia mesmo, porque não pode ter piercing nenhum. Então no dia da cirurgia eu decidi tirar esse piercing. E eu não sei o que que houve, não sei se foram os remédios, acabou inflamando a minha boca na época. E eu fiquei cheia de feridinha aqui dentro, eu tive que cuidar também dessas feridas. E aí foi passando o tempo, as dores vai diminuindo, o seio vai ficando mais natural. E aí você vai ficando toda boba, olhando, né, o seu novo corpo, porque pra mim, meninas, foi uma realização. É por isso que eu falo, se vocês têm um sonho, por mais que as pessoas falem, nossa, seu sonho é colocar silicone, uma coisa tão boba, é uma futilidade. Se pra você não é, corre atrás. Se vocês tiverem oportunidade de colocar, coloque, porque vocês não têm noção de como a autoestima de vocês aumenta, de como a autoestima muda. Então, assim, eu sempre falo isso, tanto para as minhas amigas, quanto para todas as pessoas que vêm me perguntar, se tem vontade, se é o sonho, se é um desejo mesmo, vai lá e faça, porque na minha opinião, no meu caso, valeu muito a pena, eu estou muito satisfeita com os meus seios, e eu acho que vocês têm que realmente correr atrás e, se for o sonho, ir lá e fazer, não importa o que as pessoas falam. Lembrando que no final desse vídeo eu vou deixar as fotos
do meu antes e depois, né? Eu vou deixar algumas fotos de na época que eu ainda não tinha silicone, para vocês terem uma noção de como que muda o corpo da pessoa. E agora, como eu disse, tem 1 ano e meio, já tá tudo ok. Com 6 meses é o tempo da prótese de silicone não dá nenhum problema. Então, assim, você espera dar 6 meses para ver se não vai ter a rejeição, porque tem pessoas que o corpo rejeita aquela prótese. Então, tem todo um processo, você vai ter que conversar com a clínica, ver como que faz, se vai ter que trocar, se a clínica vai reembolsar, como que é. No meu caso, graças a Deus, o meu corpo deu super bem com essa prótese, não teve rejeição nenhuma, ficou bem natural. E que eu lembre, meninas, é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários me perguntando, tá? Se eu esqueci de comentar alguma coisa, porque como eu disse, tem 1 ano e meio e eu não lembro de muitas coisas, porque eu tenho memória fraca. Então, eu não lembro ao certo, mas o principal foi isso, tá? Lembrando que quando vocês forem fazer essa cirurgia, pelo menos no meu caso, eu achava que era uma cirurgia muito boba, porque eu vi relatos de meninas falando que quase não sentiu dor, que foi uma cirurgia tranquila. Mas no meu caso não foi, tá? Eu tive todo o apoio do meu marido, porque eu não conseguia levantar da cama sozinha, sabe? Tudo eu precisava da ajuda dele. Ele teve que me dar banho, ele teve que fazer comida, arrumar a casa. Então, assim, tudo ficou pra ele, porque eu não podia fazer nada. E outra coisa que eu lembrei agora, que eu esqueci de comentar, os meus pontos abriram. Eu tive que tomar pontos 2 vezes, porque o meu corpo, a recuperação da minha pele não é muito legal. Tanto assim, na época que eu tive piercing, eu coloquei já piercing, eu tenho tatuagem, sempre assim dá uma inflamaçãozinha, sempre dá alguma coisa. Então a minha pele já não é muito legal para cicatrização. E aí os meus pontos abriram, eu tive que tomar ponto de novo, mas foi super tranquilo. Depois passa, é coisa rápida. E quando vocês menos esperarem, vocês já vão estar com o seio perfeito, porque eu lembro que na época, logo quando eu fiz, eu estava nesse processo de recuperação, eu não vi a hora de poder botar um decote, porque no início não pode, tem que ficar usando aquele sutiã, e é um sutiã bem feinho, um sutiã bem desconfortável, mas tem que usar, porque ele vai encaixando a prótese no lugar. Então vocês têm que usar esse sutiã, ele aperta bastante. E eu lembro que nessa época eu ficava louca querendo sair, usar minhas roupas. Eu comprei várias roupas decotadas, porque antes eu não usava roupa decotada, eu não tinha seio. Mas depois que eu coloquei, eu fui fazer compras, eu não via a hora de usar as minhas coisas. E pra mim parecia uma eternidade aquilo, porque passava 1 mês, 2 meses, como meus pontos abriram, então a minha recuperação foi um pouco mais lenta, coisa que em 3 meses você já poderia botar uma roupa, um sutiã normal. O meu demorou uns 4, entendeu? Então o meu demorou um pouquinho mais. Mas assim, quando vocês menos esperarem, vocês já vão estar com os seios perfeitos, tudo no lugar, já vai poder sair, usar as roupas. E então, no caso é isso, meninas. O vídeo de hoje foi sobre esse tema, porque eu sei que tem muitas meninas que têm dúvidas e têm vontade de fazer e pesquisa na internet, pessoas que já tenham colocado para ter uma experiência. Como eu fiz isso no início, então eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um like, compartilha e não esqueçam de comentar. Se tiver alguma dúvida, pode comentar que eu respondo. Obrigada e até o próximo vídeo.